Pontos de Fé da Igreja de Deus do Sétimo Dia no Brasil, Movimento Bíblico de Sistema de Governo Congregacional, sob a direção do presbítero Flávio Smith Carvalho e a audição da irmã Ana Lomba. Tenham todos um ótimo vídeo, não esqueçam de deixar o joinha, compartilhar e comentar a respeito de suas dúvidas e de críticas. Muito boa noite. Bem, o primeiro ponto de fé que eu estarei falando nessa noite será a respeito da Bíblia. A Bíblia é a palavra inspirada por Deus. 2 Pedro 1, 20 a 21. Antes de mais nada, sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas homens, impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Então, como o apóstolo Pedro falou em 2 Pedro 1, 20 e 21, as Escrituras elas não podem ser entendidas de particular interpretação, mas ela deve ser entendida por homens impelidos pelo Espírito Santo que falaram da parte de Deus. Isso diz respeito aos 12 apóstolos, aos profetas menores e maiores do Antigo Pacto, da Antiga Aliança. Então, nós não devemos entender as Escrituras de particular interpretação feita fora das Escrituras. E isso cabe muito bem ao livro de Apocalipse, que é cheio de chaves de interpretação bíblica, que deve ser principalmente entendido dentro da própria Escritura, a não ser quando nós observamos dentro da história da humanidade o cumprimento profético. Então, Lucas 10:10 diz que o Senhor Jesus dizendo que quem ouve aos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos despreza, a mim me despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou, ou seja, o Pai. Para ensinar e orientar, para orientar e ensinar. João 17:17. Santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Romanos 15:4. Ora, tudo o que se escreveu no passado é para nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que nos proporciona as Escrituras, tenhamos esperança. Também em 2 Timóteo 3:16-17 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Nelas se declara o nosso presente, passado e futuro. 1 Coríntios 10:11. Estas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para nossa instrução, nós que fomos atingidos pelos fins dos tempos. A nossa única regra de fé e conduta. Deuteronômio 4:2. Deuteronômio 4:2. Nada acrescentareis ao que eu vos ordeno, e nada tirareis também. Também observai os mandamentos de Jah, vosso Deus, tais como vos escrevo. Bem, como vemos aqui nesse ponto de fé número 1, no ponto 1.4, que fala sobre Deuteronômio 4. Deuteronômio 4:2. Deus falou para Moisés que nada poderia ser acrescentado aos 10 mandamentos, nem tirado. E o que vemos no decorrer dos anais da história
nós vemos pelas fontes históricas, pelas fontes historicistas, que houve modificação do que Deus ordenou que não fosse modificado. Por exemplo, na Enciclopédia Católica, na página 153, no volume 4, ali mostra que o catolicismo romano, em sua enciclopédia, mudou o 4º mandamento da lei de Deus para o domingo ao invés do sábado. E também o sistema religioso de uma forma geral, coloca a lei de Deus e a lei de Moisés em um pacote só. O judaísmo elevando a lei de Moisés. E o protestantismo e o cristianismo apostatado colocando tudo em um pacote só. A lei de Deus sem fazer a distinção entre lei e lei. Sem fazer a distinção entre a lei menor, as 613 leis escritas pelo dedo de Moisés e falado pela boca de Moisés, e os 10 mandamentos que, segundo Deuteronômio 4, 11 e 12, diz que foi escrito pelo dedo de Deus e falado pela boca de Deus. 1 Coríntios 4, 6. Nisso tudo, irmãos, eu me tomei como exemplo, juntamente com Apolo, por causa de vós, a fim de que aprendais a nosso respeito a máxima. Ou seja, eles ressaltaram aqui, não ir além do que está escrito, e ninguém se ensoberbeça tomando partido de um contra o outro. 2 Timóteo 4, de 1 a 4. Eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos, pela sua aparição e por seu reino, proclama a palavra, insiste, no tempo oportuno exorta, e no tempo inoportuno refuta, ameaça, exorta com toda a paciência e doutrina, pois virá tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, segundo seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres, desviarão os ouvidos da verdade, orientando-se para as fábulas. Eu já ouvi por parte de muitos líderes do sistema religioso que estamos vivendo realmente o período da igreja de Laodiceia, a era de Laodiceia. Enquanto a era de Laodiceia. A era de Laodiceia, quando nós olhamos lá Apocalipse 3, o Senhor Jesus Cristo, ele fala que está batendo a porta lá na igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato nesta era de Laodiceia. Mas Laodiceia é surda, tem comichões no ouvido. Laodiceia dá ouvido às fábulas. Você mostra a Laodiceia. Os cristãos do primeiro século, eles não viviam batismo em nome de títulos, por exemplo. Títulos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não. Os cristãos do primeiro século, eles eram batizados, está lá no livro de Atos, em nome do Senhor Jesus. Mas Laodiceia não houve. A gente mostra as fontes do catolicismo romano ter mudado o dia que está lá nos mandamentos, do domingo ao invés do sábado, como está em Êxodo 20 e em qualquer Bíblia. Mas Laodiceia não ouve, Laodiceia é surda, tem comichões no ouvido, é dada fábulas, e a igreja se encontra aí nesse período de Laodiceia. Eu espero que alguns me ouçam aqui quando eu vos falo a respeito dos pontos de fé da sã doutrina. E que ninguém pode aumentar ou diminuir. Mateus 5, 17, 18, 24 e 35. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que, até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão.
nós podemos observar que Jesus Cristo, no decorrer de sua caminhada, ele cumpriu cabalmente as 613 leis da Torá e também observava e obedecia aos 10 mandamentos da lei de Deus. Apocalipse 22, 18, 19. A todo o que ouve as palavras da profecia deste livro, eu declaro: se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus lhes tirará também a sua parte da árvore da vida e da santa cidade, que estão descritas neste livro. Então nós observamos aqui em Deuteronômio 4:2, que Deus falando para Moisés que nada poderia ser acrescentado, Deus ordenando a Moisés e nem tirado dos mandamentos. O apóstolo Paulo também fez admoestação em relação a não se acrescentar ou não tirar nada das escrituras. O Senhor Jesus também, em Mateus 5, 17, 18, 24 e 35, também disse que ele não revogou a lei nem os profetas e que não se pode tirar nenhum i, nenhuma vírgula das escrituras. Apocalipse aqui também testificando isso, testemunhando isso. Testemunho de Moisés, Deus falando ali com Moisés em Deuteronômio, testemunho dos apóstolos e aqui agora o testemunho do Senhor Jesus em Mateus e também em Apocalipse o testemunho de Deus, do Senhor Jesus, do anjo e de João, apóstolo, de que não se pode tirar ou acrescentar. E aqueles que são cúmplices dessas instituições que fizeram acréscimo, principalmente a lei áurea, a lei real, aos mandamentos, aos 10 mandamentos, serão contados como cúmplice e tirado sua parte da árvore da vida, segundo as escrituras declaram aqui, nos pontos de fé 1, que fala sobre as escrituras, que é o primeiro ponto de fé. A Bíblia é composta de 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. E temos que estar edificados sobre estes fundamentos. Efésios 2, verso 20. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus, a pedra angular. Muito obrigado por terem estado comigo até aqui, no primeiro ponto de fé, que fala sobre a Bíblia, as Escrituras, e nos encontraremos no próximo ponto de fé, que fala sobre Deus, o Criador. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. A paz seja convosco e com a sua família.